Isaías capítulo 9, a partir do verso 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro de seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumentasse o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. A notícia do nascimento de Jesus aparece nos evangelhos de uma maneira totalmente diferente desta aqui apresentada no profeta Isaías. Mateus apresenta uma história mais detalhada deste nascimento. Lucas fala de datas específicas apresentando o nascimento de Jesus como fato histórico. E a informação foi dada. Foi dada dentro do propósito de Deus, que anuncia o Evangelho. A palavra Evangelho significa boa notícia, boa nova. É uma novidade que impacta a humanidade. E a notícia é esta: Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, o mundo daquela época ficou impactado. Assim como bem antes, no tempo de Isaías, o mundo se impactou com esta profecia. Porque o povo de Israel estava envolto em conflitos políticos, em demandas com outras nações, e os impérios se levantavam, assumiam, caíam, e Israel estava em meio a tudo isto, sem poder apresentar o seu poder. Uma pequena nação que estava em desenvolvimento para vir a ser uma nação bem mais tarde, mas sofria o impacto de tais perseguições. E a história de Israel conta isto, os relatos na Bíblia mostram tudo que Israel viveu. Mas é nesse contexto que levanta o profeta e aponta para o futuro, falando do Messias que viria para ser o Redentor de Israel, falando de um rei que assumiria o trono perpetuamente da descendência de Davi, mostrando que todos os seus inimigos seriam derrotados e que haveria uma glória eterna sobre este governo. E declara que essa vitória, essa segurança é porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. A notícia também dada é que luz brilharia sobre as trevas. A terra estava em trevas, as trevas do pecado, mas veio a luz. E esta nação, estas nações, este povo envolvido, comprometido com as trevas, veria a luz. O povo perdido seria alcançado. E declara que este menino que nasceu seria o conselheiro, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da Paz. Isso impactou o momento da época. A esperança em Israel cresceu, a expectativa da vinda do Messias aumentou. E eles passaram a esperar. E quando Jesus nasceu, diz a Bíblia, isso aconteceu na plenitude dos tempos, como nos conta os evangelhos. Na plenitude dos tempos, sob direção da lei, nascido de mulher, nasceu aquele que seria o Salvador do mundo, nasceria Jesus. E os relatos desse nascimento são apresentados aí num momento político também muito forte, não muito diferente do momento político da época de Isaías. Portanto,
o nascimento de Jesus, palavra usada hoje por muitos, Natal. Natal como sendo um conceito do nascimento de Jesus, como todos declaram. Então, o Natal impactou a humanidade. E esse impacto desse momento foi quanto à notícia que nasceu o Messias prometido por Isaías. Quanto tempo já havia se passado, né? E a expectativa se mantinha firme, todos esperavam. E as profecias eram lidas constantemente nas sinagogas e o povo em geral tomava conhecimento. Quando Jesus nasce, há um impacto político naquela sociedade. Mas temos que pensar que houve também um impacto celeste, porque o nascimento de Jesus foi anunciado. Ele foi projetado no céu. Diz a Bíblia que Deus olhou dos céus, procurou entre os homens alguém que fosse bom, alguém que fosse justo, não encontrou um sequer. E percebeu que ninguém podia se salvar, porque os intentos do homem eram malignos constantemente. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. O homem, criado por Deus para viver a eternidade de paz, havia perdido isto por causa do pecado. E agora não havia quem pudesse resgatar a posição do homem. Então foi necessária a intervenção de Deus. Então Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo perdido, mas para salvar. É a expressão do amor de Deus. Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É assim que Deus enviou o seu Filho, olhando a situação da humanidade, olhando a situação de cada indivíduo, vendo a necessidade de cada um. Era necessário a intervenção de Deus, como está escrito. Era necessário que um morresse para a salvação de todos. Então, vem Jesus. E nesse projeto no céu, também havia expectativa. Naturalmente, isto foi planejado pela Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E os anjos acompanharam isso, e houve celebração. Ao anunciar o nascimento de Jesus, os anjos apareceram aos pastores, declarando glória a Deus nas alturas e paz na terra. Eles anunciaram. Eles foram anunciar aqueles pastores que, impactados pela notícia, se levantaram para ir a Belém para conhecer o menino nascido. Houve outro fenômeno astronômico, a estrela de Belém, que conduziu os magos do Oriente ao lugar que o menino havia nascido. Então, houve um impacto no céu. O céu se mobilizou em favor da terra. E veio Jesus. E nascendo, trouxe esta influência naquele contexto histórico. O Império Romano dominava o mundo da época. Era um governo dividido em tetrarquias. A Judéia era dividida em 4 setores políticos e o Império Romano, então, assim, administrava a vida ali. E como o Império Romano exercia poder sobre Israel, e eles também não os sacrificavam, davam toda a liberdade. Eles podiam ter um sinédrio, que era o tribunal dos israelitas, que podiam julgar as causas internas. Eles tinham liberdade para administrar a própria vida em meio a tudo isto, pagando somente impostos e obedecendo às determinações da lei. Eles não eram sacrificados, apertados como as outras nações, mas tinham essa liberdade. Naturalmente, Deus preparava a plenitude dos tempos, porque é de Israel que Jesus veio a nascer. E havia essa expectativa. E eles se preocupavam com a notícia que era dada no meio do povo, que nasceria o Messias. O Messias vem. E quando espalhou-se a notícia do nascimento de Jesus, o Império Romano foi impactado com isso e reagiu. Herodes era responsável naquele setor, naquele momento, e começou a fazer a sua intervenção para impedir que este menino, chamado de o Messias, crescesse e viesse a ser o libertador de Israel. Então, o Império Romano ficou impactado e eles ficaram na expectativa para conhecer esse menino a fim de exterminá-lo. A notícia se espalhou por todos os lugares e assim vimos este impacto na terra, porque foi anunciado o nascimento de Jesus. Um menino que cresceria para cumprir uma missão específica. Aí,
foi necessário que ele cumprisse a palavra de Deus. E ele cresceu. Ele não permaneceu na manjedoura. Ele cresceu para dar seguimento à sua missão. E o impacto foi tremendo. Havia um fator histórico envolvendo o mundo da época, era quanto à celebração das outras nações. Todas as nações tinham seus deuses. E eles contavam as histórias de outros deuses. E cada lugar havia as celebrações diversas. E eles celebravam também o chamado solístico. Era uma noite específica de cada ano, que a noite era mais longa, o sol permanecia mais tempo no céu. Então, era uma noite atípica. E a esta noite, todas as nações atribuíam alguma manifestação de seus deuses. O nascimento de um dos deuses da Pérsia. E eles tinham a celebração. Coincidia que as nações tinham essa celebração desse solístico. E assim segue. Em meio a tudo isso, nasce Jesus e começa a sua história, começa o seu ministério, treina seus discípulos e eles continuam pregando o evangelho. E Jesus, então, se entrega na cruz, cumprir o seu propósito final, ser o salvador do mundo, pois ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E continua a treinar discípulos agora, estando nos céus, enviando a presença do Espírito Santo sobre a terra. E o nascimento de Jesus impactou a sociedade, porque ao nascer, Jesus começa a influenciar o mundo. Então, em todo o seu trajeto até a sua morte, ele impactou o mundo. E eles sempre lembravam de Jesus como aquele que influenciava a todos. Ele ajudava a todos, ele cuidava de todos, ele não fazia distinção de pessoas, e ele anunciava o evangelho da paz para a salvação de todo aquele que se tornasse um de seus seguidores. Jesus, apresentado como o Natal, ele morreu na cruz, ressuscitou e garante vida eterna a todos os que creem. E a história prossegue até que chega o momento que vem a necessidade da igreja se ajustar, administrar os seus serviços, porque ela se multiplicava sobre a terra, o número de discípulos se multiplicava, porque cada discípulo prega o evangelho e anuncia a salvação, e os convertidos vão se apresentando e sendo treinados como discípulos também. E agora começa uma influência no mundo da época diferente, porque se multiplicando o número de seguidores de Jesus e havendo uma organização social como igreja, agora as influências também começam através de comparações, porque haviam festas que as pessoas celebravam. E houve um dado momento na história da igreja que algumas pessoas começaram a imitar as festas pagãs. E o Natal, essa festa que conhecemos hoje, vem daí. Eles levantaram questões, compararam e adotaram 25 de dezembro como o nascimento de Jesus. Simplesmente porque era nessa data as celebrações pagãs. Adotou-se esta época. E assim, em vários lugares celebravam o chamado Natal por implantação de algumas religiões que já estavam formadas. Mas temos que entender que o procedimento influenciado pela cultura veio diversificar o comportamento daqueles que diziam crer em Deus. Esse é o desafio. Mas em meio a tudo isto, os discípulos de Jesus, se multiplicando em meio a tudo isso, mantinham a firmeza quanto às orientações de Cristo e continuavam a pregar o Evangelho. Eles não encontravam tempo para se envolver com as festas de maneira alguma. O secularismo nunca influenciou os discípulos. Eles pregavam o Evangelho independente do que estava acontecendo no mundo e segue até hoje. E as influências continuam. E o chamado Natal continua impactando a sociedade, impactando as vidas. É só observar para esse momento que vivemos. O mundo preocupado com o Covid-19, sofrendo por causa disto, e agora chega o Natal, todo mundo se esquece disto. Se esquece das recomendações e se preocupa em celebrar. Perceberam que há um poder específico nesse chamado Natal?
As pessoas chamam de espírito do Natal. A história mostra quando tudo isso foi acontecendo. Quando começou a questão do Papai Noel, que veio a ser um santo específico, quando o espírito de Natal foi considerado, tudo isso foi localizado culturalmente dentro do procedimento humano, mas tudo é aceito hoje naturalmente como um conjunto de crenças, é um verdadeiro panteão. O Natal é um verdadeiro panteão, ou seja, um conjunto de crenças em diversos deuses. No mesmo Natal se celebra tantas coisas, né? Troca de presentes, Papai Noel, ornamentações, os piscas, as luzes, azevinho, árvore de Natal. Todas estas coisas estão relacionadas a celebrações pagãs, relacionadas a deuses que se adoravam. E tudo isso virou uma só festa, envolvendo a todas as pessoas. É bom celebrar, é bom a confraternização. Tudo isso é muito bonito no mundo de hoje, mas os discípulos de Jesus não se envolvem nisto. Eles são diferentes, porque o reino de Deus não é deste mundo. E o discípulo caminha para esse reino cumprindo uma missão aqui. Então é preciso saber que o Natal impacta a sociedade. E o impacto primeiro do Natal foi na época do profeta Isaías, quando profeticamente foi anunciado o nascimento do menino que seria o Messias, o Redentor de Israel e Salvador do mundo. Também no momento, na plenitude dos tempos, quando nasceu Jesus menino, impactou aquele mundo. Foi uma revolução tremenda que aconteceu. Os detalhes todos estão na Bíblia. E o impacto também está na história, porque todas as pessoas aceitam a existência do Natal e em cada lugar celebra de uma maneira diferente, mas com o mesmo espírito. Com o mesmo espírito. É só pensar que o mesmo Papai Noel é chamado de São Nicolau, é chamado de Santa Claus. E não importa, todos aceitam, todos celebram, mesmo aqueles que acreditam que ele não existe. Certo é que isso impactou a mente humana, trazendo confusão. Porque as pessoas misturam o Papai Noel com o Papai do céu. E o Papai da Terra fica no esquecimento. É uma confusão figurada que envolve a mente de todas as pessoas. Significa que o Natal impacta a vida de todos. Mas o que é mais importante? Qual que é a essência do Natal? A essência do Natal está em Jesus Cristo. Ele nasceu como menino, mas ele cresceu e cumpriu o seu ministério. E ele morreu e ressuscitou para trazer salvação. E isto tem que impactar o indivíduo. Como o Natal impacta a sua vida? O que você faz a cada ano na ocasião do Natal? Isso mostra o que é o Natal para você. Isso mostra como ele impacta a sua vida. Você é daqueles que em todo Natal se preocupa em fazer festas, comidas, bebidas, trocas de presentes? Você é daquele que na época do Natal sempre compra roupa nova para se apresentar melhor e faz reunião de família e celebrações? Olha, se é, esse ano não é época disto. Não é época de fazer isso, não é? E aí, você vai fazer a mesma coisa ou não vai? Naturalmente, isso virou vício, virou cultura. E as pessoas não mudam. Mesmo nesse tempo que deve haver isolamento social, as pessoas cumprem a sua cultura de Natal, o seu costume. Você é um destes? Percebeu? Você é um desses que vai aproximando dezembro, já se preocupa em enfeitar a sua casa, e iluminar a sua casa com pisca-pisca, fazer árvore de Natal com bolinhas, azevinho na porta e preparar presente aos pés da árvore? Você é um desses? Percebe? Você cumpre uma cultura, você segue uma cultura. E muitas pessoas fazem isso e é natural para este mundo. Qual o impacto que o Natal traz para a sua vida? Veja este ano, nesse tempo de pandemia, como você se move em relação ao Natal. Aí você percebe que você faz sempre a mesma coisa por causa do compromisso que você tem. Esse é o desafio. Pensando no real sentido do Natal, o Natal precisa impactar a vida do indivíduo. É preciso saber que o menino que nasceu, nasceu para ser o Salvador. E quando Deus amou o mundo, ele amou o indivíduo, a fim de trazer salvação exclusiva para o indivíduo. Então aquela noite foi uma noite sombria, porque a terra se cobriu
se cobriu de alegria, se cobriu de tristeza. Tristeza para uma família que precisou ser fugitiva. Tristeza para uma família que não tinha onde se abrigar para o nascimento de uma criança. Mas depois nasceu o menino e brilhou a luz sobre a humanidade. Brilhou. A morte de Jesus foi um outro impacto. Impacto promovido por esse menino que nasceu um dia. E mais uma vez, trevas sobre a terra. Trevas porque agora ele estava sendo morto. Ele foi morto como sacrifício. Ele foi sepultado. A terra se derreteu, como diz o profeta. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Raiou a luz. A luz brilhou sobre a humanidade. É assim a real história do Natal, nascimento de Jesus. E isso tem que impactar a sua vida. Tem que fazer diferença em sua vida. Significa que o seu coração precisa brilhar, precisa ter luz. Você precisa ter um conhecimento específico de Jesus. Então, é preciso abrir o coração. É preciso aproveitar a ocasião para tomar uma decisão séria. E a proposta é que você se torne um discípulo de Jesus e o sirva de todo o coração e cumpra a sua vontade. E o que você vai aprender sobre a história real de Jesus, é lógico, você precisa de tempo, precisa ser treinado como discípulo para começar o seu relacionamento efetivo com Deus, deixando de ser simplesmente um religioso. Então, creia em Jesus. Comece hoje mesmo uma história com Jesus, um relacionamento com Ele. Comece a segui-lo, sendo Ele o seu mestre e você o seu discípulo. E em pouco tempo você compreenderá tudo isto e vai entender a essência do Natal e vai se desprender da cultura pagã para fazer a vontade de Deus acima de tudo. A proposta de hoje é que você seja impactado pelo Natal. Natal de 2020, que seja o impacto da sua vida para mudar a sua história definitivamente. Que Deus nos abençoe, nos ajude a viver a realidade proposta pela sua palavra e que nada nos aparte desta realidade bíblica que o Senhor nos dá. Oremos. Deus glorioso, estenda as mãos para abençoar a todos que participaram desta mensagem. O Senhor bem sabe a necessidade de cada um, que o Senhor toque em cada coração e promova um despertamento, para que, arrependidos de seus pecados, reconheçam Jesus, Senhor e Salvador, e vivam para Ele. Ó Deus, e que não se percam com as más influências, com as notícias erradas a respeito do Senhor, mas que vejam na Tua palavra as informações precisas e tenham vida, vida eterna com Jesus Cristo. Abençoa todos, abençoa todas as famílias que participam, Deus. Esta é nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.